E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula aqui do Contraturno Digital. Eu sou o professor Jefferson, vou estar aqui com vocês em uma aula de geografia. Vamos dar uma olhada no assunto da nossa aula de hoje? O objeto de conhecimento da aula de hoje, pessoal, está relacionado aí com a produção, a circulação e o consumo de mercadorias. Nessa aula, gente, a gente vai falar sobre os transportes, uma coisa muito importante para a circulação das coisas aí em todo o mundo. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Pessoal, os transportes são muito importantes para a integração entre lugares, entre regiões e até mesmo de um país para país, não é mesmo? Os chamados modais de transporte principais são esses aí. O rodoviário, né, que é os ônibus, os automóveis, os caminhões. O ferroviário, que são os trens, os metrôs. O aéreo, né, que são os helicópteros, os aviões em geral. E o hidroviário, que são os navios, os barcos, as canoas, as rabetas, né? Todos esses veículos, pessoal, levam pessoas e levam cargas para outras áreas. E isso permite com que aconteça o comércio, né, e os serviços aí entre áreas próximas ou mesmo, né, áreas muito distantes. Pessoal, até o século XIX, né, até o início do século XIX mais ou menos, os meios de transporte eram bem menos desenvolvidos, né, porque existiam só estradas para carroças, para carruagens, para cavalos, né. Aqui no Brasil, foi por causa das plantações de café que surgiu o primeiro meio de transporte que a gente pode considerar como moderno, né? Que é o transporte ferroviário. Né? Até 1854, mais ou menos, né? Que foi quando foi inaugurada a primeira ferrovia aqui no Brasil, o transporte de carga era feito por tropas de mulas, né? E o transporte de pessoas era feito por cavalos, por carruagem. Já pensou aí, né? O dia a dia aí das pessoas vivendo, tendo que ir de um lugar para outro, né? Dessa forma, se bobear ainda existe, né? Pessoal, lá por volta do século XIX também existia a chamada navegação de cabotagem, né, que é quando os navios transportam carga e passageiros entre os portos de um país, né? Só que esse modal de transporte, ele unia só as cidades que têm portos aqui no Brasil, né, inclusive com pouca frequência, né? Porque a maior parte da navegação marítima do Brasil era e ainda é, né, destinada só para importação e exportação, né, para mercados internacionais aí. O cultivo do café, pessoal, acabou causando um aumento nas ferrovias do Brasil, só que ainda concentradas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sudeste de Minas Gerais, né? Aquelas partes lá do Brasil. Por volta de 1950, o país já tinha pouco mais de 37 mil quilômetros de vias férreas, só que muito concentradas lá, né? Na região centro-sul do Brasil, né? Sudeste, sul do território brasileiro. Até tinha ferrovia no Nordeste, viu, gente? Ali pela Bahia, ali por Pernambuco, mas elas vinham das áreas de cultivo da cana-de-açúcar, do cacau, lá da parte interior dessas regiões até os portos de exportação, né? E nunca para outras regiões do Brasil, né? Justamente aquela questão da integração, né, que existe entre o Brasil, meios de transporte no Brasil, naquele período, era tudo baseado mesmo na questão agropecuária, né, no dinheiro. Gente, foi o transporte rodoviário que integrou as regiões do Brasil para valer, começando ali pelo centro-sul do Brasil, né, com o Nordeste, e mais tarde com a região amazônica, né? Mais ou menos, na verdade, né? A partir dos anos 1950, aconteceu uma grande expansão das rodovias aqui no nosso Brasil, né? Principalmente por causa da indústria de carros, da indústria automobilística, né? Que acabou integrando as áreas do interior, inclusive no Centro-Oeste, né? E mais recentemente aqui na Amazônia, acabou ajudando, né, a expandir as atividades econômicas nessas áreas, né? Principalmente a atividade agropecuária, como a gente falou, ela acaba tendo uma importância muito grande para a economia de qualquer país e no Brasil principalmente, né? Pessoal, os primeiros investimentos na malha rodoviária aqui no Brasil ocorreram lá na década de 20, né, no governo do Washington Luiz, né? Quando foi construída, né, entre várias outras, a rodovia Rio-São Paulo, né? Nesse período, inclusive, o governo tinha um lema, né? Governar é construir estradas. Os governos que vieram depois do Washington Luiz continuaram, né, com esse aumento aí das rodovias, só que a gente destaca aqui, né, especificamente, né, com relação a esse crescimento muito das rodovias no Brasil, a gente tem um período da história onde houve uma expansão muito maior, né, que foi durante aí o período do governo do Juscelino Kubitschek. Ele governou entre 1956 e 1961 aqui no Brasil. Ele foi aquele presidente famoso, né, pela promessa lá dos 50 anos em 5.
Depois da construção de Brasília, pessoal, que até então, né, era a nova capital do Brasil, né, ele abriu várias rodovias no território brasileiro, que acabou ligando a capital, Brasília, até São Paulo, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, e várias outras ao longo do tempo que acabaram sendo feitas, né, dentro do território brasileiro. Durante também o governo de Juscelino Kubitschek, surgiu aqui no Brasil várias fábricas internacionais de automóveis, né? As empresas multinacionais, né? Que se expandiam por vários continentes naquela época, né? Elas acabaram sendo atraídas aqui para o Brasil por causa do grande mercado consumidor, né? Muita gente para comprar, né? Aqui na América Latina, principalmente pelas facilidades aí que o governo federal dava para essas empresas, né? A construção de várias rodovias pavimentadas era uma delas, né? A partir dessa época, a gente acabou se criando aqui no país a ideia de que as rodovias e o transporte automotivo mesmo, os carros, eram o sinônimo de modernidade, né? Considerando a ideia, né, do território, as características do território brasileiro, inclusive, viu, pessoal? A gente vê que essa ideia aí é um pouco equivocada, né? O Brasil tem várias outras formas que poderiam ser melhor desenvolvidas, além de só as rodovias, como inclusive é até hoje, né? Olha, foi durante o governo do Juscelino Kubitschek que surgiu aqui no Brasil a instalação de várias fábricas internacionais aí de automóveis, né? São empresas multinacionais, como a gente chama, elas acabaram se expandindo por vários continentes lá naquela época, né? Elas acabaram sendo atraídas para o Brasil por causa do grande mercado consumidor, né? Aqui no Brasil, maior da América Latina, né? Muita gente para comprar, e também pelas facilidades que o governo federal dava para essas fábricas, né? Inclusive por causa da construção, né, das várias rodovias pavimentadas aqui do país, né? A partir dessa época aí, mais ou menos, pessoal, acabou se criando aqui no Brasil a ideia de que as rodovias, de que o transporte pelos caminhões, pelos carros, eram sinônimos de modernidade, né? O que a gente acabou verificando, né, em tempos atuais, que é uma ideia um pouco equivocada, na verdade, viu, gente? O Brasil teria possibilidade de melhorar, diversificar bem mais a malha de transportes, né, aqui no território brasileiro, e não totalmente focado na questão das rodovias. Esse é um problema do modal rodoviário, né? Hoje ele movimenta mais ou menos 63% do transporte de carga aqui no Brasil. Só que ele é menos econômico do que o ferroviário, né? E principalmente do que o hidroviário, né? Ou aquaviário também, como chamam, né? Em média, gente, com 1 litro de óleo diesel, para vocês terem uma ideia, um caminhão transporta cerca de 30 toneladas por quilômetro, né? Já um trem transporta aí em torno de 125 toneladas. E um navio, mais de 500 toneladas, né? Muita coisa. Ou seja, o modal ferroviário ele é 4 vezes maior, mais econômico, né, do que o rodoviário, e o transporte hidroviário é cerca de 19 vezes mais econômico. Então, né, é bizarro, é surreal a diferença entre esses modais, ainda que cada um tenha características diferentes. A gente observa que claramente, né, as características do modal de hidroviário acabam permitindo um maior transporte de coisas aí, com relação ao transporte de mercadorias e de pessoas, né? Vamos dar uma olhada nesse mapa, gente. As chamadas rodovias de integração, né, que são essas que aparecem aí em vermelho no mapa, elas unem as regiões brasileiras e elas partem principalmente, como a gente pode ver, lá da região centro-sul do Brasil, né, região sudeste, região sul, e em direção ao Nordeste, em algumas delas, né, em alguns casos ali, em direção à Amazônia. A densidade na rede de transporte rodoviário, ferroviário, como a gente pode ver, é muito maior no centro-sul, né? Enquanto é um pouco menor ali no Nordeste, né? E bem pequena na região amazônica. No caso do transporte fluvial, pessoal, a gente consegue observar a sua relevância aqui na Amazônia, onde se destacam ali as hidrovias do Rio Madeira, do Amazonas, do Tocantins, Araguaia. Só que o maior volume de transporte de carga por hidrovias acontece mesmo, né, lá na região centro-sul também, né, onde se destacam ali as hidrovias do Rio Tietê, Paraná, e também do Rio Paraguai, né. Olha, no Nordeste, por exemplo, a hidrovia do Rio São Francisco ela tem muita importância lá para eles, inclusive é a maior do país em extensão, com 2.354 quilômetros. Pessoal, a partir dos anos 50, até por volta do início desse século, as ferrovias se desenvolveram muito pouco aqui no país, né? Algumas até foram desativadas, né? Também, aqui, ó, o transporte hidroviário recebeu menos recursos ao longo do tempo, embora ainda seja muito importante aqui na região amazônica, né, que é onde o transporte, né, grande parte dos rios, é muito importante, é navegável, né.
Após a criação ali do Mercosul, né, o Mercado Comum do Sul, em 1991, é que se começou a investir mesmo nas hidrovias, né? Nessa mesma época, inclusive, as ferrovias elas voltaram a ser expandidas, só que num ritmo muito tímido, né? Principalmente por causa das exportações de minérios, né? É mais fácil transportar minérios pelas ferrovias, inclusive essas ferrovias, algumas delas gerenciadas pelas próprias mineradoras, né? Isso fez com que a malha ferroviária nacional, em 2016, ela fosse aí de pouco mais de 30 mil quilômetros, né? E esse, basicamente, é um panorama de como são os transportes aí no território brasileiro. Vamos lá para o nosso Aplicando? Muito bem, pessoal. Esse é o momento do Aplicando, o momento de verificar aí o conhecimento de vocês com relação às aulas, né? O Aplicando tem essa função, né, de verificar o conhecimento de vocês sobre as aulas do contraturno. Nesse Aplicando agora, nós temos essa questão aqui, ó. Observe o mapa sobre as redes de transporte no Brasil. O mapa é esse aí que está aparecendo, né? É possível verificar que a região brasileira com menor variedade de rodovias e ferrovias é a... Qual é a região, né? Essa é a pergunta. E aí eu quero saber, ó. Letra A, região sul. Letra B, região sudeste. Letra C, região norte. Ou letra D, região nordeste. Enquanto aqui a gente não dá a resposta, vão analisando aí esse mapa, né? Fazer a leitura de mapa é muito importante. As linhas vermelhas estão representando ali, elas estão mais visíveis, né? Nesse mapa, estão representando a quantidade aí de rodovias, né? A gente consegue perceber claramente que tem uma diferença aí, né? Vamos pro gabarito então, pessoal? Já dei um tempinho para vocês aí. Vou dar mais 5 segundos porque eu sou muito legal, né? 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Tempo esgotado, gente. Vamos pro gabarito. Vamos ver se vocês acertaram aí ou não. Você que está assistindo, ó. Vou apertar aqui. A resposta correta aí é a letra C, né? Muito bem. É a região norte que tem menos rodovias em comparação com outras regiões aí do território brasileiro, né? Quando a gente verifica a partir desse mapa e a partir mesmo da realidade, né? A gente verifica aí que as rodovias elas são muito mais concentradas ainda, né? Até hoje, nas regiões bastante desenvolvidas aí da região sudeste, do sul do Brasil, né? A área próxima de Brasília, né? Que tem todo aquele histórico que a gente falou, né? Tem bastante rodovias, por exemplo, na região nordeste, mas quando a gente olha, né, a região norte, uma quantidade muito reduzida, né, de rodovias e a área de ferrovias, né, praticamente inexistente, né? Muito bem, gente, espero que vocês tenham acertado aí o nosso Aplicando. Vamos agora para nossas considerações finais. Muito bem, pessoal, nesta aula do Contraturno Digital de Geografia, a gente verificou ali sobre as redes de transporte no Brasil. A gente fez um panorama mais ou menos ali de como que está estruturado, né, a questão dos transportes. A gente falou sobre o transporte rodoviário, que é o principal aí no Brasil, né? Verificamos que tem uma importância muito grande, houve muito incentivo para o transporte rodoviário, né? Para as rodovias, veículos, caminhões, etc. A gente verificou sobre o transporte ferroviário, né? Que foi o primeiro grande modal, né? Moderno aí de transporte, com as ferrovias, com os trens, que ainda existem, mas não em grande quantidade aí no território brasileiro. A gente também verificou sobre o transporte hidroviário, que é muito importante para diversas situações no território brasileiro, inclusive para a região amazônica ele tem uma importância muito grande, mas também existe, pessoal, o transporte aéreo, né? Que são os aviões, né? Que são ali os helicópteros, os aviões, as aeronaves, enfim, que transportam principalmente pessoas, né? Na aula a gente falou mais sobre a questão do transporte de carga mesmo, de produtos, né? O transporte aéreo transporta carga? Transporta, mas é um outro tipo de carga, né? Produtos com valores agregados, aí, produtos mais caros, mais urgentes, né? Serem levados de um lugar para outro. O transporte aéreo, né, os aeroportos, eles ficam muito presentes aí, principalmente em grandes cidades, principalmente para transportar pessoas. Então, de maneira geral, o Brasil está estruturado aí dessa forma, né, com relação ali a priorizar, né, o transporte rodoviário ainda, né, e gera uma série de discussões com relação a como deveria ser, né, como é e como deveria ser aí a forma com que as pessoas e as mercadorias circulam dentro do território brasileiro.
Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Continuem estudando, continuem verificando o material que a gente preparou para vocês aí com relação ao contraturno digital e principalmente, né, estudem, né? Continuem pesquisando, continuem verificando, aumentando ainda mais os conhecimentos de vocês sobre os assuntos que a gente estuda aqui, viu? Sigam aí as redes sociais do Contraturno Digital, continuem estudando, acompanhem tudo, inscrevam-se no canal, né? Façam tudo isso aí para poderem estar sempre bem informados com relação ao contato de vocês aí com conhecimento, né? Continue estudando, hein? Cada vez mais, ainda mais o tempo todo. Tchau, gente, até a próxima.